Neste vídeo vamos abordar a avaliação das costelas. Temos aqui uma radiografia normal em PA e temos aqui as costelas, a primeira, a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, todas elas. A porção mais horizontal das costelas aqui corresponde à porção posterior e a porção mais vertical corresponde à porção anterior das costelas. Veja que a porção anterior ela vai se tornando indefinida e até some, porque daqui para cá é cartilagem costo-external. E a cartilagem não aparece na radiografia, então dá essa impressão que a ponta da costela termina aqui. Na verdade, o que termina é a parte óssea da costela e continua com a parte cartilaginosa. À medida que a pessoa vai envelhecendo, né, no paciente já idoso, a cartilagem também se calcifica. Para termos uma adequada avaliação, é necessário você acompanhar com o dedo ou com a seta toda a extensão de cada arco costal, para não correr o risco de pular. É muito fácil você deixar de visualizar uma costela ou uma parte da costela. Observe que na transição tóraco-abdominal temos dificuldade de visualizar os arcos costais. Então, se o objetivo é avaliar costelas, por exemplo, procurar fraturas ou procurar metástases em costelas, você ocasionalmente tem que tirar uma radiografia um pouco mais penetrada ou uma radiografia com o raio centrado aqui na transição tóraco-abdominal, que vai mostrar essas costelas mais inferiores. Também, quando a avaliação é específica das costelas ou de algum arco costal, a incidência de arcos costais, a incidência oblíqua ou oblíquas, né? Oblíqua anterior direita e oblíqua anterior esquerda, vai demonstrar melhor as costelas. Veja nessa aqui, é uma oblíqua anterior esquerda, veja aqui os arcos costais perfeitamente delineados. Observe aqui na ponta da seta, você consegue ver bem os arcos costais e aqui já calcificações nas cartilagens. Veja aqui a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, 11ª, não estamos vendo a 12ª. E aqui também vemos as costelas à direita, mas fazendo essa curvatura. Quando fazemos a oblíqua direita, isso aqui vai se inverter. As costelas do lado direito vão se esticar, vão ser alongadas, e as do lado esquerdo vão ficar encurvadas. Então é a projeção ideal para avaliar as costelas. A projeção para arcos costais. Ela é feita mais ou menos assim. Oblíqua direita e oblíqua esquerda. E o que nós vamos procurar nas costelas? Basicamente vamos procurar lesões osteolíticas e lesões osteoblásticas. Então vemos este caso onde há uma opacidade periférica no ápice do pulmão direito. Analisando as costelas, vamos aqui do lado normal. Primeiro arco costal e aqui o correspondente ao primeiro arco costal. Aqui o segundo arco costal, o correspondente segundo arco costal. Aqui o terceiro arco costal, o correspondente ao terceiro arco costal não está presente, ele simplesmente desapareceu. Correspondente a essa costela. Aqui o quarto, aqui está o quarto arco costal. O quinto arco costal, o quinto arco costal. Então, o terceiro arco costal sofreu destruição, sofreu osteólise, por isso que não conseguimos vê-lo. Então você tem essa opacidade periférica com osteólise do terceiro arco costal. Era um carcinoma pulmonar que havia invadido a parede torácica
e causado osteólise, destruição do terceiro arco costal. Veja que se você não acompanhar costela por costela, existe uma grande chance de você não identificar a destruição costal. Vemos este caso, se você olhar rapidamente, parece uma radiografia normal. Mas se olharmos com detalhe a margem das costelas, você vai ver que na margem inferior das costelas há pequenas indentações, pequenas erosões na margem inferior das costelas. Isso aqui era um caso de coarctação da aorta. Veja aqui nesse esquema, quando você tem a coarctação da aorta, o fluxo aqui é muito pequeno ou inexistente. O que acontece é que o sangue procura desvios, procura colaterais, então ele segue aqui pela mamária interna e através das artérias intercostais ele acaba irrigando ou reabitando a porção distal da aorta. Então essas artérias ficam dilatadas e tortuosas e a pulsatilidade delas vai, ao longo dos anos, causar essas escavações, essas erosões compressivas aqui na borda inferior das costelas, essas ondulações. E, logicamente, muitos já devem ter percebido que se a gente for contar as costelas de um lado com o outro, veja a primeira costela, segunda costela, terceira, quarta, quinta, ausência da quinta costela. Esse caso não tinha a quinta costela, o quinto arco costal. Se você não contar, se você não acompanhar costela por costela, corre-se um grande risco de você não identificar essa alteração grosseira. Vamos aqui neste outro caso, uma radiografia de tórax, onde há um derrame pleural à esquerda aqui, derrame pleural, não vemos o contorno do ventrículo esquerdo nem do diafragma em decorrência da presença de um derrame pleural. Se formos analisar as costelas deste lado, acompanhando uma a uma, as porções posteriores e as porções anteriores, aparentemente tudo normal. Desse outro lado, nós vamos acompanhando e veja aqui fratura costal, acompanhando fratura costal. Então, pelo menos 3 fraturas costais deslocadas aqui à esquerda. Logicamente, teremos a história clínica do trauma torácico e, para uma melhor avaliação, deveremos fazer aí a oblíqua de arcos costais. Veja, esse caso é o mesmo, né? Com as fraturas costais e na evolução, no controle evolutivo aí, alguns meses após, veja como fica a cura das fraturas costais, os calos ósseos com deformidade, né? As consolidações das fraturas costais. Veja aqui um caso, na seta, esta imagem era uma lesão osteolítica na porção anterior desse arco costal. Era uma osteomielite por tuberculose, um caso bastante raro. Então temos que olhar costela por costela para detectar uma lesão desse tipo. Olhando novamente aqui esse outro caso, vamos olhar todas as costelas, as porções posteriores e as porções anteriores. Veja aqui, uma lesão expansiva, insuflante, osteolítica, aqui na 9ª costela direita. Este caso era uma metástase para o arco costal. Veja este outro caso, avaliando uma a uma as costelas. Avaliando as costelas, vamos acompanhando, observe aqui esta porção anterior e lateral deste arco costal, quinto arco costal, esclerótico.
Veja que ele está bem mais branco que os outros arcos. Compare com o outro lado, bem mais branco. Então, lesão osteoblástica nesse arco costal. Nesse caso, era uma metástase osteoblástica de um tumor de próstata. Esse outro caso, você avaliando as costelas, você veja que a costela está hiperinsuflada, com contornos lobulados e um pouco mais esclerótica. Ela está aumentada de espessura e um pouco mais esclerótica e tem esses contornos lobulados. Tratava-se de uma displasia fibrosa na costela. Então, ao final desse vídeo, eu gostaria de salientar que, em relação à avaliação das costelas, é necessário que você acompanhe costela por costela, nas porções posteriores e nas porções anteriores. Somente assim, acompanhando todas as porções uma a uma, você poderá detectar as lesões osteolíticas, osteoblásticas, as deformidades e as fraturas costais. Lembrar que a projeção mais adequada para avaliar a costela são as oblíquas, oblíqua anterior direita e esquerda, e que a tomografia é bastante superior para a avaliação dos arcos costais. Sempre que tivermos alguma opacidade pulmonar, principalmente se ela for periférica, você deve avaliar as costelas naquela região, porque uma opacidade pulmonar associada a uma lesão osteolítica ou osteoblástica da costela muda completamente o nosso raciocínio e muda completamente a investigação desse paciente. Ok? Então, terminamos esse vídeo. Até o próximo.